Oi pessoal, eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Tatiane Queiroz e eu estou aqui a convite do professor Jorge Juim para falar um pouco da minha pesquisa de mestrado, principalmente falar sobre a minha escolha metodológica, que foi a semiótica francesa. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou jornalista, sou mestre em estudos de linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e também sou aluna do programa de pós-graduação em jornalismo em nível de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. No meu mestrado, eu pesquisei a construção de efeitos de sentidos e também de discursos na cobertura jornalística sobre os conflitos gerados pelas disputas de terra entre os povos indígenas das etnias Guarani e Kaiowá e os ruralistas em Mato Grosso do Sul. E antes de eu começar a falar para vocês exatamente sobre a minha pesquisa, eu preciso falar um pouco sobre a escolha desse meu objeto de estudo. Eu sou de Mato Grosso do Sul, que é o estado que concentra a segunda maior população indígena do país, perde só para o Amazonas. E atualmente eu moro em Dourados, que é a cidade que abriga a maior aldeia indígena urbana do país e é também a cidade que tem o maior PIB com o agronegócio. Conhecer e conviver com a realidade desses povos indígenas me fez perceber a falta de voz e a falta de representatividade deles na imprensa de um modo geral. Eu acho que isso me despertou por um olhar mais crítico, tanto da profissão quanto da minha trajetória como pesquisadora. Bom, voltando a falar da minha pesquisa, do processo de construção da minha dissertação, né? Então, o objetivo da minha pesquisa foi identificar os efeitos de sentido depreendidos da cobertura jornalística sobre um fato específico. Qual foi esse fato? Foi o ataque a um acampamento indígena chamado de Guaiviri, que fica localizado entre dois municípios da região sul de Mato Grosso do Sul, que ficam na linha de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Esse ataque, que na época foi feito por vários pistoleiros, deixou muitos indígenas, principalmente das etnias Guarani e Kaiowá, feridos e também causou a morte do cacique Nísio Gomes, de 55 anos. Eu escolhi essa cobertura especificamente porque ela apareceu em veículos de comunicação de todo o país na época. E ela também repercutiu na imprensa internacional. No mesmo dia do crime, o portal The New York Times deu uma notícia sobre esse caso. Então, eu comecei fazendo a coleta durante um ano dessas matérias, né, que formaram o meu objeto empírico. E eu escolhi 3 ciberjornais, o Campo Grande News, a Folha de São Paulo e o G1. E aí, para fazer a análise desse corpus, eu recorri à semiótica francesa. E por que essa escolha metodológica? Eu escolhi a semiótica francesa, a semiótica francesa, que também é chamada de semiótica greimasiana, porque ela foi desenvolvida pelo linguista Greimas. Mas é importante a gente entender que também existem outras semióticas, né? Como a desenvolvida pelo Peirce, que é um linguista estadunidense, também tem a semiótica russa. A minha escolha pela semiótica francesa se deve ao caráter que ela tem de teoria do texto, ou seja, ela tem o texto como objeto. Para resumir, a semiótica francesa ela procura explicar o que o texto diz e mostrar como ele faz para dizer o que ele diz. É importante a gente entender que a semiótica entende o texto de uma maneira diferente que nós, do jornalismo e da comunicação, entendemos. Para a semiótica, o texto ele pode ser verbal, linguístico, escrito, visual, gestual, enfim. Ou seja, uma matéria jornalística, um livro, uma gravura, um filme, um conto, uma dança, uma fotografia, tudo isso é concebido pela semiótica francesa como o texto. E aí, para o processo de análise, a semiótica francesa divide o texto em plano de conteúdo, que é construído sob a forma de um percurso gerativo, e em plano de expressão. Cada um desses
desses dois planos, eles dividem-se também em outras estruturas que podem ser analisadas por meio de esquemas e de vários movimentos. É como se o texto tivesse várias camadas e cada uma dessas camadas precisasse ser investigada e também interrelacionadas entre elas para que se construa o sentido. A semiótica francesa também examina o texto pelo olhar da enunciação, que é uma instância pressuposta pelo discurso. Então nós podemos entender que todo o texto ele possui marcas, é como se ele deixasse pistas, e quando essas pistas são recuperadas, elas podem evidenciar as formações ideológicas presentes no texto. Bom, voltando à minha dissertação de mestrado, por meio da teoria semiótica eu pude entender como a imprensa contou, interpretou e transmitiu o ataque ao acampamento Guaiviri. Quais foram os efeitos de sentidos construídos e qual foi o discurso também construído pela cobertura jornalística. Então, eu pude constatar, por exemplo, o silenciamento desses indígenas, o não reconhecimento dessas vozes, além da estigmatização desses povos Guarani Kaiowá, da predominância de discursos preconceituosos e de discursos que levam em consideração a questão econômica e não privilegiam a questão social, principalmente dos indígenas. Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês em relação à teoria semiótica francesa é que eu acho ela uma teoria bem complexa, né? Ela é uma das muitas teorias que vão averiguar essa questão dos efeitos de sentido, mas como ela é uma teoria que vem da linguística e não é exatamente... Claro que ela dialoga com a nossa área, que é a comunicação e o jornalismo, mas como ela é uma teoria que vem da linguística, eu achei ela bastante complexa, assim, né? Um entendimento mesmo da teoria para que você possa aplicar ela no seu trabalho, enfim, num trabalho de mestrado ou até de TCC. Então, eu vou indicar mostrar para vocês alguns livros aqui, alguns autores que eu utilizei. Entre eles está bem inicial, que eu acho legal, assim, de usar, da Diana Luz Pessoa de Barros, ó, que é esse livro aqui, Teoria Semiótica do Texto. Eu também usei muitos livros do professor José Luiz Fiorin, né, que falam de análise do discurso, enunciação, elementos de análise do texto, e falam da teoria semiótica francesa. Outro aqui, ó, do professor José Luiz Fiorin, Em Busca do Sentido do Texto. Então são livros muito bons e que são muito importantes para essa introdução na teoria semiótica, né? Enunciação e Discurso também foi um livro que eu utilizei, são vários autores, e também usei, porque eu fiz algumas análises além das matérias jornalísticas. Na verdade, as matérias jornalísticas, elas são objetos que a gente chama de sincréticos, né? Porque elas misturam o textual escrito com as fotos, né, as fotos jornalísticas. E aí, para fazer essa análise das fotos, eu recorri à semiótica visual, que é um desenvolvimento, vamos dizer assim, da teoria, né, proposta pelo Greimas. E esse livro aqui é do Antônio Vicente Pietroforte, onde ele vai dar algumas ferramentas que vão se tornar mais fáceis, né? Vão ser mais fáceis para que a gente possa fazer essa análise aí das imagens. Além, claro, dos livros do próprio Greimas, enfim, e de outras literaturas, como o Dicionário de Semiótica e tudo mais. Mas, como eu disse para vocês que essa teoria é bem complexa, qual é a dica que eu dou para vocês como estudante? Se você for utilizar essa teoria, a teoria semiótica francesa, eu indico que você faça uma disciplina como disciplina optativa aí na sua universidade, né? Então, as disciplinas de semiótica, elas podem ser encontradas nos cursos de artes visuais, de letras, né, em todos os cursos de letras, e em algumas universidades elas podem ser encontradas também nos cursos de comunicação, mas não são em todas as universidades. Então essa é uma dica que eu acho que é muito importante e que vai facilitar bastante trabalhar com a teoria semiótica. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, falando um pouquinho só do que é a teoria semiótica francesa.
e desejo boa sorte a todos vocês. Até a próxima!